Um estudo realizado pela Câmara Metropolitana em parceria com o IETS analisou a infraestrutura urbana, institucional, econômica e social dos 21 municípios da região. Os dados apontam para oportunidades, renda, recurso e população na capital. 22 das 30 principais centralidades estão na cidade do Rio de Janeiro. Elas concentram 70% dos empregos da região metropolitana. Segundo a subsecretária de Planejamento e Gestão Governamental da cidade do Rio, Aspásia Camargo, o planejamento estratégico da cidade, que já está sendo feito, considera os desafios dessa concentração. Vamos ver. Esse plano tem o objetivo de nos fazer pensar e refletir sobre as dificuldades que a cidade vem enfrentando nos últimos tempos, que são muitas vezes antigas, são dificuldades que vêm de muito longe e que precisam ser corrigidas através de ações estratégicas com o rumo certo para fazer uma revolução tecnológica no Rio de Janeiro e também trazer melhor qualidade para os serviços públicos. Filas intermináveis nos hospitais, má qualidade da prestação de serviços, muita burocracia nos serviços, e tudo isso é objeto do nosso plano, que tem como objetivo fazer realmente uma transformação na economia, começar um processo de regeneração econômica. Então, estamos querendo agora investir na região metropolitana. E a região metropolitana é parte do nosso planejamento. Nós estamos aqui hoje para dizer a Vicente Loureiro, que comanda esse trabalho tão importante, que nós queremos ser os participantes da construção dessa agenda metropolitana, porque recebemos diariamente milhares de trabalhadores que moram na Baixada ou em outras cidades vizinhas e que, portanto, precisam se sentir em casa no Rio de Janeiro, e nós precisamos ajudá-los também a resolver os seus problemas sempre que isso tiver uma ação coordenada. De novo, é aquela imagem, né, do Rio concentrando toda a atividade produtiva, econômica e os 20 municípios no entorno vivendo no deslocamento para esse centro que é a capital. Como é que a gente converte isso, como é que a gente reverte essa realidade dentro de uma ideia de planejar o futuro? O que é preciso é criar as condições de infraestrutura, jurídicas, tributárias, o que seja, enfim, de telecomunicações, enfim, dos diversos setores, para que haja competitividade na periferia da região metropolitana, fora do núcleo metropolitano, melhor dizendo. Isso não é uma transformação que se dará em 2 ou 3 anos, mas é um processo que precisa começar já. Não há desenvolvimento por decreto, assim, repetindo um pouco o que eu falei no outro bloco, quer dizer, é importante você igualar as condições de desenvolvimento. Como é que você faz isso? Engajando a sociedade e criando as condições necessárias para se dar aquele desenvolvimento ali. A Barra da Tijuca, por exemplo, a gente tem citado nos debates como uma centralidade inventada, não existia 40 anos atrás. E hoje ela já responde por uma boa, importante quantidade dos empregos, e ela tem um modelo que a gente não deve repetir. Porque quem mora lá não trabalha, e quem trabalha lá não mora, de uma maneira assim, mais radical de apresentar o problema. Então, nós devemos incentivar essas centralidades que têm potencialidade de ter ao redor de si também gente morando, para reduzir a pressão sobre os sistemas de transporte, os sistemas de saneamento que dão vida à região. Uma outra meta que sai desses estudos, que é uma meta que a gente quer também construir no plano, é ter até 2040, por exemplo, mais ou menos metade dos empregos no núcleo metropolitano, metade dos empregos totais no núcleo principal e a outra metade espalhadas por essas centralidades eleitas como as mais importantes. E aí, nesse ponto, pensar também, por exemplo, o arco metropolitano é uma perspectiva, assim como a Baía de Guanabara. Como é que essa relação também desses dois pontos que vêm sendo tratados na discussão do plano estratégico são importantes ou ajudam a delinear esse futuro? Todas essas potencialidades de infraestrutura existente ou de riquezas que estão próximas à região metropolitana ou instaladas aqui,
têm que ser consideradas. Quer dizer, a gente precisa do emprego industrial, do emprego da atividade logística, do emprego do setor de comércio, dos serviços públicos, dos serviços mais avançados, da alta tecnologia. Então, tudo isso faz parte do conjunto de iniciativas que alavancarão esse desenvolvimento. Claro que no centro metropolitano principal, algumas dessas tarefas têm tudo a ver com ele. Por exemplo, alta tecnologia, empresas ligadas ao setor de petróleo e gás, de exportação, turismo, são atividades mais da economia criativa, mais vinculadas a esse núcleo principal. Mas tem uma série de outras iniciativas e atividades que devem e merecem estar melhor distribuídas. É mais barato, é melhor e as pessoas ficam gastando menos tempo no deslocamento casa-trabalho, o que é muito saudável. Agora, indo para uma questão prática, para esse gestor público que está na cidade, pensando no território e tentando dar conta dos desafios diários de fazer isso acontecer na sua cidade. Como ele usa esse plano? De que forma todas essas informações levantadas podem ajudá-lo a pensar nos desafios que ele tem de saúde, educação, a própria segurança pública em coordenação com o Estado? Primeiro, tem alguns dilemas que ele não consegue resolver sozinho. Quer dizer, isso eu acho que é a lição que vai ficar desse processo de retomada da governança. Quer dizer, saneamento, mobilidade, o próprio uso do solo, a distribuição espacial de oportunidades econômicas, não resolve sozinho. Quer dizer, então, cada vez mais claro que precisamos ter um ambiente de conversa permanente, efetiva, para corrigir e resolver essas questões. Em segundo lugar, ele também pode, entendendo o que se propõe como estratégia, perceber o que o município dele pode contribuir. Por exemplo, não podemos pensar que Mesquita, Nilópolis ou São João de Meriti possam contribuir com terrenos para grandes atividades industriais, logística, porque não existe. São municípios quase totalmente ocupados, com o seu território totalmente ocupado. São outras funções que eles devem contribuir. Muito menos achar que o centro do Rio expandido, é um lugar adequado para a atividade industrial. Já não é mais, já não suporta mais. Então, essas escolhas precisam ser consagradas no plano e os prefeitos, os dirigentes locais começarem também a ajustar e fazer os seus municípios remarem a favor de uma lógica mais econômica de distribuição de oportunidades. É isso que a gente imagina que o plano possa contribuir. Eu acho que a gente está numa economia pós-industrial já. Tá? A gente está na economia do conhecimento, da inovação e dos serviços, quer dizer, dos serviços sofisticados. A gente é preciso, enfim, estabelecer as condições adequadas para isso. Não vamos jogar a indústria fora, em hipótese alguma. O que tem de indústria, o que tem de potencial industrial, vamos aproveitar e levar ao máximo. Mas não é isso que transforma e não é essa a economia do futuro. A economia do futuro é a economia da criatividade, dos serviços pessoais e da inovação. Mas o primeiro papel que eu acho que todos esses governos locais têm que fazer para poder compartilhar nesse processo de desenvolvimento e construir a infraestrutura necessária, e eles terão um papel fundamental na constituição da infraestrutura metropolitana, é fazer o dever de casa. A maior parte desses municípios está quebrada, tem pouca capacidade de investimento e de articulação. O primeiro trabalho, que aí não é um papel da Câmara Metropolitana, mas que pode ter um apoio da Câmara, é como que eles arrumam a casa. A maior parte desses municípios já ultrapassaram a responsabilidade fiscal, já pagam mais de 60% do seu orçamento, já gastam mais de 60% do seu orçamento em pessoal, alguns gastam muito mais do que isso. Então, se esses municípios não fizerem o dever de casa, não arrumarem e reestruturarem a estrutura de governo, a dificuldade para implantar esse plano vai ser muito maior. Agora falando de cronograma, porque a gente já está no finalzinho do programa, quais são os próximos passos, então, até o envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa? Bom, até setembro a gente pretende concluir recolher essas contribuições, propostas para conformar as diretrizes, os projetos mais estruturantes que vão compor esse plano, depois realizar as audiências de validação dessas propostas e até o final do ano desenhar
o projeto de lei, né? E poder, no início do ano legislativo de 2018, poder apresentar aqui na LERJ. A gente está falando da entrega de propostas presencialmente nos eventos que estão sendo realizados pela Câmara, mas também tem alguma outra forma de encaminhar essas propostas? As pessoas podem encaminhar pelo site do projeto, Modelar a Metrópole, e a gente recolherá essas contribuições e, como eu disse, faremos depois um processo de validação final antes de enviar o projeto de lei aqui à Assembleia. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Vicente. Obrigada, Manuel. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se quiser enviar dúvidas e sugestões, o nosso e-mail é rioinfoco@lerj.rj.gov.br. Você também pode enviar para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. A gente se vê no próximo programa. TV Alerj, o canal do povo fluminense.